A gente conhece bem, né, as histórias da vida de Jesus. Elas foram contadas e recontadas por séculos. Mas e se existisse um jeito diferente de se conectar com elas? Um jeito que não fosse só ler, mas, sabe, vivenciar mesmo essas narrativas, de uma forma completamente nova, que falasse direto com uma parte bem mais profunda da nossa mente. Então, é justamente sobre isso que a gente vai conversar. A nossa análise de hoje é baseada num livro, A Vida de Jesus, volume 4, que faz exatamente isso. A proposta aqui não é ser só mais uma releitura, sabe? A ideia é usar a história como um veículo mesmo, para uma transformação pessoal. Uma experiência de leitura que foi pensada para ir muito, mas muito além do nosso intelecto. Olha só, essa é logo a primeira frase do livro. Ela já dá o tom de tudo, né? Não é sobre um relato histórico passivo, de jeito nenhum. É um convite ativo para uma jornada. A grande questão que fica é, mas que jornada é essa, afinal? E aqui, olha, aqui está o pulo do gato. A premissa central é a seguinte: para uma mensagem ser transformadora de verdade, ela precisa, de alguma forma, passar pela nossa mente crítica, pela nossa análise consciente e chegar num lugar mais profundo. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Tá, mas como é que se faz isso? Bom, vamos entender então como a obra estrutura essa comunicação. Porque a técnica que eles usam é bem específica. É tudo pensado, sabe? Para criar uma experiência de leitura que seja totalmente imersiva. O método se chama hipnose conversacional. E calma, é importante a gente deixar uma coisa bem clara aqui. A ideia não é colocar ninguém em transe, nada disso. É mais sobre usar a própria linguagem, a própria narrativa para guiar a mente, sabe? Fazendo a história ressoar num nível mais emocional, mais subconsciente. Olha, o que é bem interessante aqui é como essa diferença é visualizada. Pensa assim, a abordagem tradicional, ela informa a nossa mente consciente. Já a abordagem do livro, ela tenta fazer outra coisa. Ela busca alcançar tanto o consciente quanto o inconsciente, usando a história como uma ferramenta para, como diz o autor, catalisar uma mudança por dentro. Tá, mas na prática, como é que isso funciona no texto? Bom, o autor usa algumas ferramentas. Ele usa frases que convidam a gente a visualizar, a criar imagens mentais, tipo, visualize-se no vasto universo. Ele também faz perguntas para a gente refletir, sabe? Coisas como, isso toca seu coração de uma forma especial, não é? E vai plantando sugestões sutis que reforçam a mensagem num nível mais profundo. A tentativa aqui é fazer com que a pessoa não só leia, mas sinta, internalize a história. Beleza, agora que a gente já entendeu a teoria, o método, bora ver como isso funciona na prática. Vamos pegar algumas das histórias mais famosas do Evangelho para ver como essa abordagem é aplicada para criar essa tal experiência transformadora. Vamos começar com um momento que é, assim, crucial: a tentação no deserto. A gente geralmente conhece essa história como uma lição sobre resistência, sobre fé, mas o livro, ele convida a gente a olhar para isso por um ângulo um pouco diferente. O que o livro faz é reenquadrar a história toda. Em vez de ser só um teste, uma aprovação, vira uma jornada espiritual estruturada, sabe? Deixa de ser algo passivo, que acontece com Jesus, para se tornar uma jornada ativa com partes bem claras. E cada parte, a obediência, a oração, o jejum, é mostrada como um passo de uma preparação espiritual pensada. Aí o livro vai detalhando cada uma das tentações, e não só como um evento que aconteceu, mas quase como um símbolo de um conflito interno que todos nós temos. A primeira, transformar pedra em pão, testa a nossa dependência do físico. A segunda, pular do templo, testa o nosso ego, o nosso orgulho. E a terceira, adorar para ganhar os reinos, testa a ambição, sabe? Aquele desejo por um atalho, um caminho mais fácil, sem sacrifício. E olha que legal! A conclusão da história vira um modelo que dá para aplicar na vida. A mensagem que fica é que a vitória sobre os nossos próprios desafios vem de 3 pilares. Primeiro, se alinhar com um propósito maior. Segundo, tomar decisões conscientes no dia a dia. E terceiro, buscar força numa fonte que está além de nós mesmos. Vamos para um segundo exemplo agora. E esse aqui é um desafio, porque a gente vai falar de um conceito bem mais abstrato. Aquela conversa de Jesus com Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo. Essa é a frase central da conversa, e é um verdadeiro quebra-cabeça, né? Como assim nascer de novo? O que o livro tenta fazer é justamente descompactar essa ideia, traduzir isso de um jeito que o nosso inconsciente consiga de fato entender. E para fazer isso, para pegar algo tão abstrato e transformar em algo mais concreto, o livro usa esse diagrama, essa imagem de um funil.
Ele transforma um novo nascimento num processo visual, com começo, meio e fim. Começa com uma coisa bem ampla, o amor de Deus, e vai se afunilando, passando por ações específicas, a entrega do filho, a crença, até chegar no resultado final. É um jeito de ajudar a mente a organizar uma ideia que é teologicamente bem complexa. Então, quando a gente junta esses exemplos, o grande objetivo do livro fica bem claro, né? É usar a história, usar as visualizações, para guiar quem está lendo por um caminho de transformação por dentro. E a gente vê esse padrão se repetindo em outros momentos, por exemplo, no batismo de Jesus. De novo, um conceito espiritual, a identidade divina, é colocado nesse formato de funil. Começa lá em cima, com a aceitação divina, o convite espiritual, e desce até chegar na reflexão pessoal. É um método consistente que eles usam para ajudar a gente a internalizar essas ideias. O que está acontecendo aqui, no fundo, é um processamento em 2 níveis. Pensa assim, enquanto a nossa mente consciente está ali acompanhando a história, analisando os fatos, a linguagem sugestiva e as visualizações estão trabalhando em outra frequência, lá no inconsciente, plantando sementinhas de mudança, de possibilidade. E essa imagem aqui resume perfeitamente toda a metodologia. O crescimento espiritual, de acordo com o livro, precisa desse equilíbrio. Precisa de ações conscientes como aceitar o chamado de Deus, mas também precisa permitir que os processos inconscientes aconteçam, como a aceitação inconsciente. É uma integração, sabe, entre o fazer e o simplesmente ser. No fim das contas, o que tudo isso mostra é o poder gigantesco que a forma como uma história é contada tem sobre o efeito dela. A história em si pode ser a mesma, mas o jeito de contar, isso muda tudo. O ponto central é exatamente esse. O estilo da narração não é só um detalhe, um enfeite. Ele é o próprio mecanismo que entrega a mensagem. Ao focar no como a história é contada, o autor quer transformá-la de algo que a gente lê para algo que a gente vive. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Indo além desse livro, como é que é a forma que a gente conta qualquer história, seja uma história nossa, da nossa cultura ou da história da humanidade, como é que isso define o impacto que ela vai ter? A maneira como a gente enquadra uma narrativa talvez seja tão poderosa quanto a própria narrativa.